Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar e nessa aula irei apresentar um gabarito de uma atividade proposta pela sequência didática do programa Educar Soluções. Na verdade, eu vou apresentar um gabarito e explicando detalhadamente, isso na verdade, é uma revisão, é uma preparação para a prova do SAEB, tá? Então, caros alunos, preste bem atenção. Você pode estar pegando aí a sua sequência didática, né? Pode acompanhar por ela, tá certo? Bom, então aqui a capa da sequência didática, Educar Soluções Educacionais. Aqui é a versão do professor. Como você perceber, foco no SAEB, né? Uma preparação para a prova do SAEB. Currículo... Componente curricular Língua Portuguesa, 8º ano, tá? Terceiro bimestre, 2025. Então, observe que está tudo atualizado. Bom, eu quero chamar a atenção aqui, começando aqui pelo infográfico, né? Então, que já foi estudado bastante em sala de aula, todos já têm conhecimento, mas não custa rever, né? Ficar sempre revendo, que quanto mais se rever, melhor ainda, né? Mais se aprende. Então aqui tem um infográfico, a água que você não vê. Não vou só aqui voltar, né? Revisar aqui o que é um infográfico, né? O tipo de texto que mistura palavras e imagens. Então você pode estar vendo que aqui tem palavras e também imagens. Então esse é o tipo, é a forma, a estrutura desse gênero textual, certo? Então, quando você falar em infográfico, então lembre-se, é a mistura de palavras e imagens, tá certo? Vamos ver aqui. Ele traz informação de forma rápida, clara e visual. Esse infográfico, esse gênero textual, é muito usado para explicar dados, curiosidades ou assuntos complexos de um jeito mais fácil de entender, tá? Aí aqui tem as estruturas, tá? Então, vamos ver aqui. O infográfico tem o título, que mostra o tema principal, tem o subtítulo, que organiza as partes do conteúdo, as imagens, ícones ou ilustrações, que ajudam a visualizar as informações, gráficos, tabelas ou esquemas, que apresentam dados com mais clareza, e textos curtos, com explicações objetivas, tá certo? Bom, esses infográficos, né, aparecem em revistas, livros didáticos, sites, redes sociais e até em cartazes. E o mais importante é que o infográfico ajuda o leitor a entender melhor uma informação, combinando leitura e visualização ao mesmo tempo, ok? Ou seja, uma linguagem mista, né? Porque tem imagens e também tem palavras. Bom, aí tem esse infográfico aqui do Aedes, né? Então, acredito que todo professor já trabalhou esse infográfico em sala de aula, né? Então, aqui do Aedes aegypti. Então, aqui tem os ícones, né? Tem aqui a seção hábito, vai falar sobre o hábito do mosquito, né? Prefere picar no período diurno, principalmente amanhecer no final da tarde, né? Tem o criadouro, que é outro ícone mostrando o criadouros, né? Que é em água limpa e paradas. Aqui tem onde ele coloca os ovos, né? E coloca individualmente em diferentes criadouros. Aqui o corpo humano, que é para mostrar que as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya, a zika e febre amarela. E por fim, aqui a seção zumbido, né? Onde fala que o zumbido é tão baixo que o ser humano não ouve, né? Ele não percebe a chegada do mosquito. E aí também tem aqui as características dele, né? As características dele, do mosquito preto com listas brancas no tórax e nas patas. Ok, então visto aí, porque nós vamos precisar desse texto lá na atividade proposta, tá certo? O texto na atividade dos alunos está na página, começa na página 9, tá? Páginas 9, 10 e 11, ok? Bom, vamos ver aqui, cadê? Aqui na didática, na sequência didática do professor, a página desencontra das páginas do aluno, né? São diferentes. Vamos lá, aqui o outro infográfico, outro benefício da corrida, né?
que tem um box aqui com controle pessoal. Aí tem mental, respiração, coração, sistema imunológico e ossos e articulações. Então, são os 8 benefícios, né? Oito benefícios que a corrida traz para nós, né? 8 benefícios da corrida que ela traz para o corpo humano, ok? Então, vamos lá. Está observado o infográfico, os 3 infográficos. Vamos ver aqui, não vamos trabalhar essas atividades aqui. Vamos lá. Pronto, é a partir daqui, certo? Tá aqui também outro conteúdo que pede também nas atividades, né? São as conjunções. Então, também aqui no canal tem um vídeo que fala sobre as conjunções coordenadas. Então, quem ainda não tiver assistido essa aula, né, assista, né, depois dessa aqui, clique aí no link abaixo, que vou deixar aqui nesse vídeo, e assista essa aula. É muito boa, né? Eu dou exemplo de cada classificação, que são 5, né, das conjunções, são 5 classificações. Então, eu exemplifico todas elas de uma forma bem prática, tá? Então, irá ser muito bom para você assistir essa aula, rever, ok? Vamos lá, agora é aqui. Cadê? Pronto. Chegou aqui a primeira questão da atividade proposta. Por que é importante identificar as conjunções coordenativas em um texto? Como nos infográficos que lemos, né? Então, os infográficos que já passaram anteriormente, todos eles têm conjunções. E como eu já falei, se você tiver alguma dúvida ainda em relação a conjunções, assista a aula, né, no outro vídeo, que vou deixar o link abaixo, assista, não deixe de assistir, aprenda mesmo essas conjunções, tá bom? Que facilita. Então, a resposta é porque essas conjunções, elas ligam as orações e indicam a relação de sentido, né? Que essas relações de sentido, que é sentido, pode ser de adição, pode ser de oposição, pode ser de alternância, de conclusão, ok? Então, é isso. Então, as conjunções, elas são conectivas, né? Também pode ser chamada de conectivas. Por quê? Porque elas conectam duas orações. Também elas podem conectar 2 termos de uma mesma oração, tá? Então, é isso. Então, aqui a importância delas, elas ligam as orações, indicam a relação de sentido, tá certo? Bom, agora vamos ver a questão de número 2. Espero que você esteja entendendo, né, compreendendo o que eu estou repassando. Mas qualquer dúvida você pode deixar digitado abaixo nos comentários, que assim que puder eu responderei. Vamos lá, questão 2. Qual é a principal função? Observe que aqui tem a palavra destacada, né? Então, muitas vezes o aluno erra por não ficar atento a essas palavras destacadas, certo? Então, no dia da prova, tu precisa correr para ser o primeiro a sair da sala, né? O tempo é determinado? Mas você pode ler, não devagar demais, mas ler com atenção, né? Sem ficar ansioso, né? Não precisa. Então tenha calma, que vai dar tudo certo. Então, qual é a principal função das conjunções coordenativas para a compreensão da mensagem geral de um texto? Então, a mensagem geral, né? Qual é? Então, elas, né, as conjunções garantem a coesão e a coerência textual, fazendo com que o texto tenha sentido e as ideias estejam bem conectadas. Tudo isso nós já vimos, né? Qual é a função das conjunções, né? É conectar, né? É fazer com que o texto tenha coerência. Então, é isso. Bom, releia o infográfico Aedes aegypti, da aula 1. Você pode dar uma pausa aqui no vídeo, pode retornar, não vou retornar aqui porque o vídeo já está ficando grande, né? Pode ficar cansativo, né? Tanto para mim que estou aqui do outro lado, como para você que está aí, tá? Então vamos lá, você pode dar pausa, pegar a sua apostila, né? E ver aí o texto, o infográfico Aedes aegypti, ok? Então depois da releitura, então vamos lá. Ele diz o seguinte: no infográfico Aedes, na seção características, você procura lá essa seção, lemos preto, com listras brancas no tórax e nas patas. Observe aqui a palavra destacada, né? A conjunção destacada e. Então, a conjunção destacada e estabelece uma relação de.
Observe, no tórax e nas patas. Então, isso é uma adição, uma relação de adição, uma relação de soma, de acréscimo, tá? Então, é isso que essa conjunção né, que ela estabelece aqui, tá certo? Então, adição, acréscimo, ok? Que é uma adição aditiva. Vamos lá. Ainda no infográfico AEDS, na seção hábito, aí você vai lá, volta, né, na seção hábito, o texto diz: prefere picar no período diurno, principalmente ao amanhecer ou no final da tarde. Então, veja bem, ao amanhecer ou no final da tarde, né? Que é a preferência que o mosquito tem para picar a pessoa. Então, essa conjunção, né, ou, ela está indicando a relação de alternância, certo? Ela é chamada de uma conjunção alternativa, ok? Então, porque dá a ideia de alternância, de opção, tá? Vamos lá. Vamos ver agora a questão 5. Imagine que o mosquito Aedes aegypti, apesar de picar preferencialmente ao amanhecer, ocasionalmente pica à noite. Quer dizer, a picada durante a noite é apenas uma ocasião. Reescreva a frase prefere picar no período diurno, adicionando uma informação sobre a picada noturna, utilizando uma condição coordenativa adversativa. Então, aqui está pedindo para trocar, né? Para alternar. Ao invés de ser uma conjunção aditiva, passar para uma coordenativa adversativa. Então, aqui só tem as possíveis respostas, né? Vamos lá. Prefere picar no período diurno, mas ocasionalmente pica à noite. Olha, você percebeu a diferença, né? Prefere picar no período diurno, mas ocasionalmente pica à noite, tá? Então, como ele falou aqui, pediu para transformar uma condição coordenativa adversativa. Então, adversativa, que vem de oposição, tá certo? Então, mas, ok? Vamos ver aqui uma outra questão. Essa aqui, questão 6, 7, 7. A 7 não. Pronto, aqui. No infográfico 8 benefícios da corrida, na seção coração, lemos: previne pressão alta e deixa coração e artérias mais fortes e saudáveis. Então, veja bem. Então, benefício, né, um dos benefícios da corrida. Previne a pressão alta e deixa coração e artérias mais fortes e saudáveis. Então, que tipo de relação a conjunção E estabelece entre essas duas informações, né? Que é a prevenção da pressão e o coração das artérias ficarem mais fortes e saudáveis. Então, essa conjunção E estabelece a relação de adição. Por quê? Porque ela soma dois efeitos positivos da corrida no coração, tá? Vamos ver aqui. E pronto, tá certo? Então, só até aí, né? Então, o objetivo da aula era esse, certo? Então, trabalhar essa atividade aqui, principalmente as questões objetivas, tá? Que é o que é a forma como é cobrado na prova do SAEB. Questões objetivas, tá certo? Bom, então eu quero agradecer pela sua atenção, quero agradecer por ter ficado até o final da aula. Estarei postando mais vídeos daqui até uns 2 dias antes da prova do SAEB, estarei postando mais vídeos. Então aproveite, se inscreva no canal, dê um like, né? Então, quando você se inscreve, recebe a notificação dos vídeos, né, que postarei, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.